Tem uma grande novidade no século XXI, que já começou no século XX, que é a questão da inserção social da juventude. Uma coisa que estava mais ou menos garantida para os jovens das elites que podiam estudar, né? Assim como os jovens das classes populares que iam direto para o mercado de trabalho. Uma grande mudança no mundo do trabalho fez com que os jovens tivessem muita dúvida sobre o seu futuro. Então, essa é a peculiaridade dos jovens do mundo inteiro hoje, dificuldade de planejar o futuro. Não quer dizer que antigamente era muito melhor, porque o futuro podia ser restrito também, principalmente para os jovens que tinham menos condições. Mas é um traço comum a todos os jovens de hoje, essa dúvida. Por que isso, né? Porque você teve uma grande mudança no mundo do trabalho. Você teve uma reestruturação produtiva em termos de mundo, que você tem um lugar que se produz, outro lugar que se consome, se produz de maneira parcial em vários lugares. A tecnologia muda cada dia, ela sepulta velhas profissões e cria novas profissões num ritmo que, às vezes, nenhum ensino consegue seguir, nem os currículos escolares. Quem são os jovens do mundo nesta primeira década do século XXI? Para a Organização Mundial de Saúde, ser jovem é ter entre 15 e 24 anos de idade. Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a juventude corresponde à faixa etária entre 14 e 29 anos, em função de abranger o período escolar, a entrada no mercado de trabalho e a perspectiva de formação de família. Mas seja qual for o limite de idade para uma pessoa ser considerada jovem, a verdade é que, apesar de a população brasileira estar envelhecendo, a população jovem do país ainda é expressiva. São 50 milhões de jovens no Brasil. E essa juventude em bandos, aos pares ou a sós, ainda toma conta dos espaços das nossas cidades. É como se a juventude fosse um tempo onde, entre a proteção da infância e a responsabilidade da idade adulta, fosse necessário experimentar, construir identidade. Então, nesse sentido, a cidade tem muito a contribuir nesse processo, né? Nesse processo onde o jovem está procurando, está experimentando, está decidindo, fazendo suas escolhas para a vida. Um observador atento verá que nas ruas da grande cidade, os jovens não são iguais. Por isso, não se deve falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um grupo constituído, dotado de interesses comuns. É preciso levar em conta as histórias de vida diferentes. O que é uma cidade ideal para uma pessoa jovem viver? Eu agora passei por uma experiência que foi passar nesse concurso para trabalhar em Venâncio, e aí tá decidindo vou me mudar para Venâncio, vou ficar em Porto Alegre, vou pegar o carro e ir todo dia. Eu tenho uma vida cultural agitada, tenho praia, eu posso fazer esporte. E aí eu comecei a pensar, nossa, tem uma sala de cinema. E eu vivo muito essa vida intensa, assim, de Porto Alegre, de ir no teatro, de ir num show, de ir no cinema. Eu gosto de ir no restaurante, eu gosto muito de praia, eu gosto de clube, eu gosto de sair. Bueno, hay que tener mucha vida, hay que ofrecer cosas. En una ciudad hay que ofrecer cosas a los jóvenes para hacer, no solamente de noche, pero también de día, que hay para hacer deporte, para hacer otras cosas, actividades para conocer otra gente. Eu acho que na grande cidade querendo ou não, tu tem acesso mais fácil a tudo. Tem muitos ônibus, a gente tem muito meio de transporte, cidade grande tem muitas opções de sair, de baladas, de bares. Aqui no Rio de Janeiro, como a praia, a gente pode fazer tudo de bicicleta, muitas vezes a pé também. É fácil ser jovem numa cidade grande. Eu acho que uma cidade sem violência e sem drogas seria uma cidade perfeita. O que é comum nessas cidades é você ter todos os equipamentos de lazer concentrados numa área da cidade, longe de onde moram esses jovens. Então, políticas públicas para os jovens na cidade também passam por transporte. Isso é muito importante. Algumas cidades conseguiram já ter transporte para jovens estudantes, mas as políticas públicas deviam abranger também o sábado e domingo, também jovens que já não estão mais na escola e que têm a possibilidade de ir e vir dentro da cidade. Justamente nessa fase da vida, que ele tem que fazer escolhas, que ele tem que experimentar mais, ele tem que ter possibilidade também de ter acesso ao centro urbano da cidade. Muitos lugares as políticas públicas têm feito isso.
por exemplo, campeonatos de basquete de rua, à noite, com praças iluminadas, que é uma coisa bastante importante, como também uma reapropriação de espaços que muitas vezes estão privatizados ou abandonados na cidade, que poderiam ser geridos por grupos de jovens, por exemplo, né? Que você exercitasse a responsabilidade deles em espaços onde eles poderiam estar se expressando, fazendo vínculos, que é muito importante também, com outros jovens de outros lugares, né? E também construindo a paisagem urbana. Porque uma cidade que tem jovens que se apropriam desse espaço, certamente ela será mais democrática e menos violenta. Porto Alegre, onde eu moro, a cidade está crescendo muito e, em alguns aspectos, de forma desorganizada. As pessoas, em alguns aspectos, são muito mal educadas, assim, então não cuidam do bem-estar da cidade. Que o jovem tenha realmente uma vida plena, ele precisa de educação. E eu digo isso em todas as classes, tanto na classe mais alta quanto na classe mais baixa. A gente vive uma geração, acho que perdida por falta de educação. It's really good that we have people from other countries coming in, and we are exchanging ideas and go traveling. I think it's very important to get educated. ¿Cuál es la diferencia entre ser joven en Amsterdam y ser joven en Rosario? Yo creo que no hay diferencias. Pasa por cada persona en particular. O sea, no es solamente una cuestión de, digamos, de ubicación geográfica, sino pasa por cada persona en particular. Porque podemos hablar de, no sé, que holandeses y argentinos pueden ser muy diferentes, pero en el caso nuestro, ella es holandesa, yo soy argentino y tenemos la misma mentalidad. Mas esteja vivendo o momento que for, é nesse período da vida que o ser humano passa por transformações, cria expectativas e se prepara para realizar sonhos. Curioso, certa vez, numa crônica em que lembrava sua infância no Rio de Janeiro, o mestre Nelson Rodrigues escreveu: "O Brasil de 1920 era uma paisagem de velhos. Os moços não tinham função nem destino. A época não suportava a mocidade." O escritor se referia aos sinais de respeitabilidade e seriedade que todo jovem tinha pressa de ostentar na primeira metade do século XX. Aos 25, ele já usava bigode, roupa escura, guarda-chuva e chapéu, necessários para fazê-lo igual a um homem de 50. Artifícios que nem assim o tiravam do limbo social que este período representava. Já imaginou alguém de 20 anos vestido desse jeito hoje? Não dá para imaginar encontrar uma pessoa assim na rua a qualquer hora, por mais estiloso que seja. E olha que uma das coisas que eu curto nessa geração atual é a capacidade de se diferenciar, assumir seus gostos e vontades, aceitar mais quem é, sem se importar tanto com o que os outros pensam. Ou seria debatendo sobre o que ele e os outros pensam? Neste programa produzido pela Multirio nos anos 90, os jovens já discutiam as influências da era da internet que mal começava. E o interessante também é quando você se pega tendo sentimentos em frente ao computador. Como é que você vai namorar uma pessoa pela internet? Você não conhece ela, você não vê ela pessoalmente. Na última década, o alcance da mídia, a expansão das redes sociais no ciberespaço deram voz ao jovem. Ficou mais fácil falar dos conflitos e expectativas da vida. Veja o depoimento dessa garota palestina que há 7 anos participou de um evento internacional de mídia e educação organizado pela Multirio aqui no Rio de Janeiro. I want to hear my land name. Why they have to tell me that you are coming from Israel? There is the name Palestine. So I am a Palestinian girl. I know that I don't have my own state, but I would like when I am with a journalist, when I am with people, to call me in my name. Que bacana a declaração desta menina também. Nosso objetivo é o mesmo. A única coisa que nos separa é a língua só e os oceanos. Mesmo com tantas diferenças, acredito que os jovens se sentem mais iguais.
Mais integrado à realidade que o cerca, o jovem atual é um ser que quer participar ativamente de seu mundo. Seja trabalhando, estudando ou usando suas habilidades no lugar do antigo megafone para manifestar seu ideal de um mundo melhor. Conheci um grupo que faz isso de um jeito bem legal. Como? Oferecendo as ferramentas para que outros aprendam a fazer o que eles fazem. Audiovisual. Flora Maria, Danton Sarmento, Emanuel de Jesus, Kelvin Silva, Viviane Leps. Eles são do movimento Estética Central. Uma câmera na mão, pode ser um celular ou uma fotográfica digital, e uma ideia na cabeça. Qualquer uma que você tenha vontade de expressar. Essa é a proposta que eles espalham por dezenas de bairros da cidade durante o festival. Não tive contato com o audiovisual. A partir desse contato que eu tive com estética, eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo, eu aprendi os programas, o que se usa para editar e tudo. E aí teve essa edição agora, um dos coordenadores, ele me chamou, ele falou, você está editando, você quer participar? Eu falei, quero. Aí eu já participei e fui fundo, aí gostei, larguei outro trabalho para me dedicar realmente à estética, porque eu acho que é uma coisa muito boa, isso de levar algo a quem não conhece. O festival assim. também é a maneira desses jovens interagirem com sua cidade. E muita coisa aprenderem nessa troca. Emanuel me diz que não sabe o que ele vai estar fazendo daqui a 2 ou 10 anos. Mas que o importante é estar aberto aos caminhos que a vida nos abre. Na época de nossos pais, o profissional, ele iniciava uma profissão, ele acabava a vida naquela profissão, né? Hoje não acontece mais isso. O profissional inicia numa, mas assim, ele vai passar por tantas outras, sabe? Que ele vai acabar numa completamente diferente. Seja realizando projetos, ideias e sonhos, em busca desse ser singular, trabalhando em profissões tradicionais ou nas que despontam com toda a força nas universidades e no mercado de trabalho. Tomara, o cronista de 2030, quando contar suas lembranças do início deste milênio, possa olhar para o passado e escrever: o Brasil de 2011 era um país de jovens. E a partir das oportunidades que lhe foram oferecidas, o país pôde crescer e se desenvolver. O Brasil, como tantos outros países do mundo, já despertou para a importância desses jovens cidadãos. E, por isso, em diversos centros urbanos, já há políticas públicas para atender às múltiplas aspirações desse imenso mosaico juvenil. Qual a sua expectativa para o futuro? Expectativa? Ter um emprego legal, poder continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer, mesmo se ficando mais velha. E é isso, ter uma família. Sim, recentemente eu passei num concurso federal, né? Terminando meu mestrado, fazer doutorado, minhas expectativas é ser professora de uma universidade ainda, então tem muita dessa coisa assim para buscar, né? Nesse ramo que eu trabalho, na minha vida, muita coisa melhorou desde que eu comecei a trabalhar. Então, eu conquistei muitas coisas, acredito que futuramente a tendência é conquistar cada vez mais. A gente vive assim numa sociedade que, em geral, a gente não quer ser mais um, né? A gente quer uma posição de destaque, a gente quer ser reconhecido profissionalmente pelas pessoas que nos cercam, né? Então, dá muito esse medo de, será que eu vou conseguir? Por isso tem muitos objetivos, metas, né? E daí tu fica tentando correr atrás e será que vai dar certo? Você tem medo? Eu não. De nada? Não, em geral não. Não? O jovem hoje tem um medo do futuro, tem um problema com as incertezas da vida. E eu acho que é difícil de fazer escolhas, é uma época de escolhas e eu acho que para o jovem é difícil fazer escolha. Essa é a primeira geração que conhece um fenômeno novo, que é a pessoa se empregar aquém do que ele conseguiu estudar, né? Porque, no geral, o diploma era um passaporte para um tipo de emprego especializado. Hoje em dia, o diploma pode ser um passaporte, mas não garante a viagem, né? Além do diploma, você precisa ter oportunidades que têm que surgir do mercado de trabalho diversificado. A mecânica do Cefet, ela tem um quantitativo muito grande. Nós devemos ter aqui mais de 1.200 alunos. Na minha área, é uma área em ascensão, que é automação.
Então eu só vejo o mercado melhorar, aumentar a quantidade de emprego, porque a demanda também é grande de engenheiros de automação. O mercado hoje, como nós estamos numa escola de engenharia, o mercado está aquecido para a engenharia, mas ainda existe um grande espaço para o administrador. O Brasil é um país que está crescendo e tem espaço para o profissional de administração hoje em diversos segmentos. Qual curso você estuda? Segurança do trabalho. E a segurança do trabalho, de uma forma específica, ela está no seu auge. Está no seu auge devido à questão da qualidade no trabalho e o valor da vida e o custo do acidente. Isso aqui é uma conexão de hidrante, que fica dentro da caixa de hidrante. Também serve para a prevenção de acidentes. E escolhi segurança porque era um dos cursos que não tinha um mercado só. Ele, por exemplo, todo um técnico de segurança, como é lei, pode trabalhar em qualquer tipo de indústria. Não tem, por exemplo, como técnico de eletrônica, que tem que trabalhar na indústria de eletrônica. É desde a indústria que faz comida, a indústria, qualquer tipo de indústria. Eu quero trabalhar com segurança e futuramente poder ter opção, ter duas opções, tanto segurança quanto administração. Eu acho que abre mais o leque de oportunidades tanto para um, tanto para outro. Ela tem um futuro brilhante pela frente. Ela tem, com certeza. Ela tem um perfil, já está pronta para o mercado de trabalho, ela tem uma visão realmente bem ampla da coisa, sabe o que quer. Século XXI. O mundo continua em ritmo acelerado. A revolução propiciada pela tecnologia da informação parece não se esgotar. Vivemos em rede nessa nova era em que a globalização é a palavra-chave e o conhecimento, o valor maior da sociedade. Ao mesmo tempo, o mundo tecnológico é acompanhado por uma espécie de incerteza, pois tudo muda rapidamente, inclusive as profissões. Elas já foram duradouras, mas nesses novos tempos transformam-se num piscar de olhos no decorrer das nossas vidas. Algumas profissões já não existem, enquanto outras, jamais pensadas, surgem. Na época da Revolução Industrial, quando essas relações trabalhistas elas se estabeleceram de forma mais formal, né? O Ford dizia que contratava 2 braços e que o corpo vinha junto, né? Então, nitidamente, até o nome força de trabalho, né? Enfim, isso remete a uma coisa braçal, a uma coisa mecânica. Só que a máquina substituiu o homem, né? Então, hoje, o grande desafio das organizações é gerir as pessoas e não só gerir os braços, mas principalmente os corações e as mentes. Então, as relações mudaram profundamente, porque como você vai comprometer o intelecto? Quando você está mensurando os braços, você tem um estudo de tempos e movimentos que você sabe se o funcionário produziu mais ou produziu menos. Mas como é que você vai mensurar quanto aquele funcionário usou do seu intelecto? Né? O quanto ele está usando da sua criatividade, o quanto ele está usando do comprometimento. Isso é muito intangível. Então, a relação ela muda totalmente. Né? A relação ela precisa ser uma relação, hoje em dia, de parceria. O setor de serviços, atualmente, é o que mais emprega nas grandes metrópoles. E dentro deste setor, as áreas de entretenimento e turismo são as que mais crescem. Flexibilização, multidisciplinaridade e qualificação são palavras indispensáveis no vocabulário do mercado de trabalho moderno. Uma grande tendência e uma realidade é a necessidade do profissional ter uma visão estratégica, uma visão de negócio, que consiga conectar a especialização, a função dele, com o ambiente de negócio total. O emprego formal dá lugar a contratos temporários de trabalho, a terceirizações e a trabalhos por demanda. A própria tecnologia facilitou novas formas de trabalhar. A ideia de home office, ou seja, o trabalho realizado a partir da própria residência, é cada vez mais comum, pois se tornou possível o contato à distância com clientes e colegas de trabalho. E a tecnologia, em grande parte responsável pelo fechamento de determinados postos de trabalho, também abre novas possibilidades, não só na forma de trabalhar, mas também na geração de novas profissões, sobretudo nas áreas ligadas à informática. Chegamos num dia de festa. Dia em que os alunos dos cursos que envolvem arte e tecnologia da Escola Kabum estavam apresentando seus trabalhos.
De repente, foi surpreendida por uma chuva de informações, questionamentos e ideias interessantes. Tudo o que pode sair da cabeça de um jovem criativo, traduzido em música, vídeo, design gráfico e fotografia, como meios de instigar seu papel na sociedade. A escola existe neste espaço, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde 2009. E mais que profissionais para o mercado de trabalho, busca formar agentes de transformação social. Seres que usam suas habilidades e competências para modificar o lugar onde vivem. Existem mais 3 como essa, em Salvador, Belo Horizonte e Recife. Curioso é que eu tinha vindo aqui, em princípio, apenas para conversar com Alberto Tornag, que é o coordenador da escola. Mas o foco não tinha nada a ver com a formação de futuros profissionais, e sim com o perfil dele, o que eu chamaria de um multiprofissional de hoje. Alberto atua em várias frentes. Graduou-se em física, mas logo tornou-se pesquisador. E dessa veia científica, virou especialista em elaborar novos projetos para a área de educação, que se favoreçam da tecnologia como ferramenta de inclusão no mundo moderno. Sou professor de um programa de pós-graduação da Estácio, programa de pós-graduação de educação, de formação de professores. Ali isso é diferente. Lá eu sou funcionário, trabalho com uma coisa e uma coisa alimenta a outra. Eu acho que eu não consigo viver sem essas duas coisas, né? Sou professor de Santo Inácio, presto consultoria para o MEC, para governos de estado, pensando, de novo, formação de professores. Como é que tecnologia ajuda a gente a construir uma nova escola? Alberto acredita que o cidadão do século XXI é aquele que se responsabiliza pelo seu lugar, que usa o conhecimento que tem para melhorar o universo em seu entorno. Tem um projeto muito bacana que está acontecendo e foi iniciativa de alunos e de alguns professores, mas pensar o que é esse mundo deles. Então, eles moram aqui no Pavãozinho, alguns estudam na escola e foram convidar a escola e convidar as pessoas do Pavão para pensar o que a gente gostaria de mostrar. O Pavão começa a ser site turístico, né? As pessoas vão visitar e tal. Você perguntar para a comunidade o que a gente gostaria de mostrar da nossa comunidade para quem nos visita. Então, eles estão planejando toda a sinalização dos trajetos, sugerindo os trajetos. Então, na realidade, é o sujeito que começa a pensar. Isso aqui não é mais só uma profissão, é a ação dele no mundo. Eu acho que tem um desenho bacana desse cidadão do século XXI, né? Que é o cidadão que ele é responsável pelo lugar em que ele vive. Ele não sai para lá e vai viver o seu mundinho. Saí da escola feliz com a descoberta de uma proposta de criação que investe na diversidade. Logo após, reencontrei um empreendedor, cuja criatividade pode ser vista em muitas cidades. Rafael é um dos sócios de uma agência de publicidade nada convencional, que conheci há 6 anos, pequenininha, quando todos ainda tinham menos de 30 anos de idade. As ideias ousadas desses jovens podem aparecer de repente, em qualquer canto. Quero uma namorada. São intervenções que interagem com o público e o espaço urbano. E são reconhecidas pela originalidade. As pessoas estão começando a entender que algumas intervenções que acontecem na cidade são nossas. Então é interessante que isso também tem um lado que é engraçado, que às vezes acontece alguma parafernália, minha sogra liga e fala assim, não foram vocês não, né? Eu falei, isso não. Não me parece à toa que a empresa foi escolhida por 3 anos seguidos pela Associação Brasileira de Recursos Humanos como a melhor empresa para o jovem trabalhar. De fato, uma das características mais importantes no profissional dos dias atuais é a capacidade de encontrar soluções inovadoras. Mas a tal criatividade não anda sozinha, como diz Rafael. E o segredo do sucesso deles talvez esteja em saber administrar a pluralidade de talentos que existe na equipe. A inspiração vem com o trabalho. A gente fala que se todo dia você tiver que fazer aquele tipo de trabalho, você realmente vai conseguir ter uma inspiração. Agora, ficar ali sentado, achando que a maçã vai cair na cabeça e a ideia vai vir, é isso aí, a gente já viu que não acontece. Saí dali pensando que individualmente, numa pequena ou grande empresa, há várias formas de se destacar no exercício da nossa profissão. Assim como o Alberto, muitas pessoas hoje em dia não têm apenas um único emprego formal, principalmente nos grandes centros urbanos, mas dividem-se em 2, 3, às vezes até mais trabalhos diferentes. Grande parte por necessidade,
pois empregos formais e com a tão sonhada estabilidade do passado estão cada vez mais raros no mercado. A taxa de desemprego no nosso país anda na casa dos 6%, de acordo com o IBGE. Mas difícil é calcular a parcela da população que está na informalidade, seja por opção ou não. Habilidade para desenvolver ideias, especialização, qualificação, são exigências do moderno vocabulário profissional. Mas não podemos nos esquecer que o trabalho é sempre algo que nos faz úteis no espaço em que vivemos e pertencentes a um lugar. Nossa forma de interagir no mundo para melhorar a realidade que nos cerca. Para planejar o futuro, o jovem tem que ser mais multidisciplinar, tem que ter várias capacidades que não era necessário ter antes, e tudo num ritmo muito acelerado. Então, isso faz com que a questão juvenil apareça no século XXI como um desafio, né? E que os jovens, que antes a grande questão é que havia uma onda demográfica, que o mundo teve mais jovens na última década do século passado do que toda a história. Hoje em dia, essa onda está passando em termos populacionais, mas a questão do futuro ainda está muito complexa, complicada e difícil, né, para jovens de diferentes lugares do mundo.